Olá, olá, Lenilson aqui, tudo bom? Nesta aula vídeo nós vamos ver sobre a tag div e a tag span. Primeiro vou inserir um texto, um lorem ipsum, e vamos trabalhar sobre esse texto. A tag div ela é composta desta forma, eu vou colocar o texto dentro dessa tag, nós vamos ver como essa tag funciona. Quando eu faço isso e atualizo o meu navegador, simplesmente só aparece o texto. Porém, esta tag div, quando abro aqui no navegador o inspecionar, eu dou o botão direito em inspecionar e aparece essa outra janelinha aqui com o código HTML, eu navego dentro do body e dentro do div. Quando eu seleciono a div aqui, automaticamente ele seleciona todo o seu conteúdo em forma de caixa. Eu passo o mouse aqui em cima da div e ao redor do conteúdo fica marcado como se fosse uma caixa. A tag span tem um comportamento diferente, é um comportamento em linha, é comportamento de texto em linha. Por exemplo, eu quero colocar um span aqui, vou colocar um span aqui e fechar aqui. Span é com N, não com M. Só corrigir aqui, span é com N, pronto. E quando atualizo aqui no navegador, ou no body, div, e aqui eu pego o inline, ele seleciona simplesmente na linha e naquela área do texto. Se você reparar ali no navegador, ali está selecionado apenas naquela região. E também esse comportamento, tanto na div como na span, são comportamentos diferentes no CSS. Se eu coloco aqui a div, por exemplo, eu consigo fazer um espaçamento interno, 50px, e aí atualizo aqui, ele coloca esse espaçamento interno. Vindo aqui na div, quando eu vejo aqui a nomenclatura de como está ficando, ó, margem não tem, borda não tem, mas tem um padding. Se eu colocar uma borda de 5px, solid vermelho, automaticamente ele vai identificar nessa div aqui que tem uma borda, vou atualizar, ele colocou uma borda ao redor. A precedência da borda aqui é sempre ao redor do espaçamento interno. Então eu tenho a div aqui, e aqui na estrutura, no gabarito das informações de margem, borda e espaçamento interno, ó, margem não tem, borda é a borda vermelha, o padding, o espaçamento interno, e nós temos o conteúdo. E ainda se eu colocar uma margem de 25px para todos os lados. Atualizo a minha página. E aí agora eu tenho os requisitos aqui da div, que ele já me mostra aqui, ó, margem, borda, espaçamento interno e conteúdo. Fazendo isso no span, vamos ver uma pequena diferença. Vou tentar colocar uma margem. Vou colocar margem 20px. Vamos atualizar e ver o que vai acontecer. Olha o que acontece. Eu coloquei 20px para todos os lados, ele só obedeceu a lateral. Eu vou colocar um background color blue para a gente visualizar o que está mudando. Então ele pegou, esse daqui é meu span, eu coloquei o margin 20, o comportamento do margin, por exemplo, não obedeceu igual ao div, e obedeceu para todos os lados, só nas laterais. Por quê? Porque o comportamento do span é em formato de linha. Então, o padding e o span não tem a sua funcionalidade 100%. Se eu pegar o padding também e colocar 30px, vamos ver o seu comportamento. Olha o que aconteceu aqui. Ele deu esse espaçamento interno, porém ele sobressaiu em cima das palavras. Ele não jogou para cima e nem para baixo. Simplesmente ele jogou um padding, mas ele sobressaiu. Por que que isso aconteceu? Porque o span tem esse comportamento de linha, tem um comportamento diferente da div. Agora, se eu vier aqui no span e mudar o display,
para bloco, que é o comportamento da div, olha o que acontece. Agora, esse span aqui, ele tem o mesmo comportamento da div, mas o seu comportamento natural é esse daqui, é o comportamento inline, que é o comportamento padrão. O da div, o comportamento padrão da div é o display block. Esse é o comportamento padrão. Se eu vir aqui e colocar inline, ele muda totalmente o seu comportamento e quebra praticamente o design, o conteúdo que está aqui. Eu vou tirar aqui e deixar o seu comportamento padrão. E aí ele vai respeitar estritamente o padding, que é o espaçamento interno, a borda e a margem. E o span, como ele é inline por padrão, mesmo se eu tirar aqui, ele vai permanecer como está. O padding e a margem não têm o seu comportamento tão funcional assim. Então, por que eu estou mostrando isso? Porque em certas situações vai ser necessário mudar o comportamento dos elementos. Igual nós vimos nas aulas passadas, a tag P, a tag H1, o comportamento desses elementos é bloco. É igual ao comportamento de div, onde eu consigo trabalhar muito bem com o espaçamento interno, que é o padding, e o espaçamento externo. E algumas tags, como spam, também para colocar negrito, para colocar em evidência, tem comportamento inline.